Se você quer jogar de Fade, mas não sabe por onde começar, fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te ensinar do básico ao avançado para você jogar de Fade em outro patamar. Então, let's bora! E família, nesse fim de semana, sexta, sábado, vai ter alguns jogos semana que vem também. Eu vou participar do Apex Master Cup, que é o primeiro campeonato brasileiro de Apex Mobile. Tem uma premiação envolvida também, tem vários times participando. E se você quiser assistir, eu vou fazer transmissão dos jogos, tá? Nos dias que a gente for jogar. Não sei ainda se é hoje, sexta-feira, sábado, mas a gente vai jogar nesses próximos dias. E eu vou estar sempre fazendo live desses games para vocês assistirem. Então, se quiser colar, vai lá na Trovo, tá? Vou deixar o link lá na descrição, o link fixado nos primeiros comentários também. Eu vou transmitir pela Trovo. Talvez eu faça simultâneo aí com outra plataforma, com o YouTube, com a Twitch, não sei, ainda estou vendo aqui o que consigo fazer, mas o garantido mesmo é na Trovo. Então, se você quiser seguir lá e ativar o sininho, né, ativar a notificação lá para você ficar sabendo, melhor ainda. De qualquer forma, eu também vou avisar no Twitter, tá? Os dias que a gente vai jogar, os dias que eu estiver transmitindo. Então, se quiser já me seguir no Twitter também para ficar sabendo disso e de outras coisas, me segue que eu também vou deixar esse link fixado aí nos primeiros comentários e na descrição também. E a gente, né, vai tirar umas gameplayzinhas lá no camp e a gente quebra, vocês ainda vão acompanhar esse primeiro campeonato do cenário competitivo. Fechou? Família, nesse vídeo eu vou passar por todas as habilidades do Fade. Enquanto eu vou falando das habilidades, eu vou dando algumas dicas básicas, outras um pouco mais avançadas. Vamos falar sobre movimentação, os perks no final do vídeo também vai ter como você colocar os melhores perks para ele. Então vai ter bastante coisa nesse vídeo aí, eu recomendo que você assista ele inteiro para você não deixar alguma dica, passar alguma coisa. Mas de qualquer jeito eu vou deixar os marcadores aí embaixo, né, se você quiser ver só algum trecho específico. E vamos lá, vamos começar pelas habilidades do Fade, obviamente iniciando pela passiva dele que se chama Turbulência. Você pode ganhar um breve impulso de velocidade de movimento depois de deslizar, depois de dar o seu slide. Isso daqui é bem simples de entender, porém é uma passiva muito útil, tá? Você vê, ó, eu tô correndo aqui com o Fade, aí eu vou dar um dashzinho dele, ó, dei um slide. Depois que eu termino esse dash, ele ganha essa velocidade de movimento. Você percebe que na tela fica como se fosse um sinal de vento, né? E ele fica um pouquinho mais rápido, isso ajuda bastante em trocação. Cara, isso vai ajudar em qualquer momento do jogo. Se você tiver que rushar no lugar mais rápido, fugir do gás, rushar nos adversários, fugir dos adversários, em qualquer situação essa passiva dele é muito útil. Ah, mas esse bushzinho acontece o tempo todo? Não, não é todo dash, senão ele seria muito roubado. É só quando ele tiver uma marcação atrás das costas. Ó, você tá vendo que nas costas dele agora tá apagado, mas você não consegue ver nada. E aí ele vai enchendo, vai carregando, carregou. Ficou uma luzinha azul atrás dele brilhando. Quando você tiver essa luzinha azul, significa que você tá com a sua passiva ativada. Então você vai lá, dá o dash e daqui em diante, ó, você já tá um pouquinho mais rápido. E aí agora ele vai começar a recarregar de novo. Ah, máquina, mas eu jogo em primeira pessoa, não tem como eu saber disso. Não tem problema. Essa não é uma passiva que durante a partida você vai ficar preocupado com ela o tempo todo. Ah, será que eu tenho, será que eu não tenho? Primeiro que o tempo começa a ficar um pouco natural depois que você vai jogando muitas vezes com Fade. Você já sabe mais ou menos se você tem ou não, só pelo time que você utilizou a última. Segundo que ela é muito natural durante o game, então você não precisa ficar preocupado se você tem ela ou não, tá? Se você não tiver, o seu jogo continua o mesmo, você vai fazer as mesmas coisas que você faria. E aí quando você tiver, vai ser a hora que as coisas vão dar bom e você realmente vai conseguir tirar um proveito dela, tá? Então é uma passiva muito útil e que pode melhorar com os perks também, que eu ainda vou falar nesse vídeo. Partindo para a habilidade tática dele, Flashback, volte do vazio para onde você estiver há pouco tempo, tá? Essa é uma das habilidades mais fortes que tem dentro do game, do Fade, é muito roubado mesmo. E ela é bem simples, se você tá indo numa direção, ó, eu vou correr em linha reta aqui, tá? Não vou fazer nem nada de muito diferente, tô correndo. Aí eu ativo o flashback. Opa, tô voltando no tempo. E eu voltei lá atrás, tá? Em algumas posições anteriores que eu tava. Então, essa é uma habilidade que você vai utilizar em diversas situações diferentes, tá? Vou explicar um pouquinho do uso dela, mas só para você entender, ó. Eu tô aqui em cima, aí de repente, pô, preciso fugir, tô rushando, né? Tô correndo aqui, pá. E de repente, ó, liberou o flashback. E eu voltei aqui em cima. Isso é extremamente roubado. Você tem 20 segundos para utilizar a habilidade de novo. Então, é um tempo considerável, mas não é nada tão absurdo, até porque se você pudesse utilizar a cada 10 segundos seria muito broken. E quais são os principais usos dela, tá? Primeira coisa, máquina, como é que eu vou saber exatamente onde eu vou voltar? Você não vai saber, você vai pegar isso com o tempo, você vai ter um pouco mais de feeling. Quanto mais você vai jogando de Fade, você vai entendendo mais ou menos aonde a sua, entre aspas, sombra acaba ficando.
né? Então você não tem certeza onde você vai cair, e isso às vezes pode te complicar. Mas quanto mais você vai jogando, você vai entendendo aonde você vai cair. Então, se você quiser fazer uma jogada mais agressiva de pular de um prédio, trocar uns tiros aqui embaixo e voltar, você sabe que você vai voltar lá em cima, tá? De novo, isso é uma questão de feeling, não tem como você saber exatamente. Mas quais são os principais usos dessa habilidade? O que eu recomendo para você? A primeira de todas é a que eu mostrei até agora, que é um caso de fuga. Você precisa fugir do seu adversário, tá correndo, né? E o cara tá te perseguindo, você vai e usa o flashback para voltar no tempo. Esse daí é o caso mais simples e meio que você dá um dibre nele, né? O cara fica meio perdido, fala, pô, cadê? Tava seguindo aqui o fade e, né, do nada ele sumiu. Para fazer isso, eu vou te dar uma dica aqui um pouco mais que seria bom você tentar fazer. Quando você estiver fugindo, para usar o flashback, tente utilizar em um lugar fechado, né? Vamos dizer que eu comecei uma fuga aqui em cima, tá? Eu tô com a vida baixa, os caras estão me perseguindo, eu tô correndo, tô fugindo. Ao invés de você utilizar o flashback aqui no meio, onde tem a visão para o seu adversário, e ele vai ver você utilizando e vai saber que ele tem que olhar para trás, você entra nessa parede aqui, por exemplo. E aí quando você utilizar o flashback, ele não viu. Ele não tem certeza que você utilizou. Então existe uma grande chance dele começar a te perseguir, e aí quando ele chegar na esquina, ele fala, ué, cadê o fade? Aí ele olha para cima, anda mais um pouco. Pô, será que ele se escondeu aqui atrás? Dependendo do seu adversário, ele vai ficar completamente perdido. E isso, você já está lá atrás. Então essa é uma dica que eu dou, tá? Busque cover na hora de você utilizar o flashback. Tente não utilizar no aberto, tá? Utiliza quando você tiver um pouco mais escondido para ele não te ver. Uma outra utilização do flashback, quando você quiser buscar um pique no jogo, quando você quiser buscar um trade, um combate ali em algum momento, que você está precisando no seu squad, e você possa se reposicionar rápido. Eu vou pegar aqui uma arma só para utilizar como exemplo, tá? Então, ó, eu tô com uma carabina aqui. Vamos dizer que eu tenho o bot ali na tela e eu quero buscar uma trocação, eu quero buscar um pique nele. Então eu avancei, troquei e voltei no flashback. Ah, por que você voltou no flashback? Geralmente você vai utilizar isso quando você tomou muito dano. Então o fade é uma das poucas lendas no jogo que tem a possibilidade de buscar um combate, e se tudo der errado, se ele não conseguir derrubar o adversário, ele volta no flashback. É lógico, se você for deletado muito rápido, não dá tempo. Lembra que a habilidade tem alguns segundinhos para castar. Ó, não é quando eu aperto o flashback, ele já volta no tempo. Você vê que tem pelo menos aí um segundo, meio segundo que, ó, ele fica vulnerável. Então você vai precisar ter esse tempo na sua cabeça. Mas, de qualquer forma, você consegue buscar esse combate e depois se reposicionar. Se você buscar esse primeiro combate e matar o adversário, derrubar ele, e o resto do squad virar em você, não tem problema, você volta no flashback também. Então o Fade ele tem esse papel no jogo, ele vai ser uma lenda que vai buscar esse combate inicial, vai buscar essa troca inicial para liberar vantagem para o seu time. Porque se você vem, busca um pique, derruba o adversário e volta no flashback, talvez você tenha perdido um escudo, alguma coisinha nessa brincadeira, beleza, mas o adversário perdeu muito mais. O time adversário vai estar com um a menos, porque aquele cara vai estar caído. Segundo, se eles tiverem que levantar aquele cara, vão ser dois jogadores que vão ficar meio que inúteis por um tempo, o cara que está levantando e o cara que está caído. Terceiro, se eles conseguirem levantar, aquele cara vai ter que usar escudo, vai ter que usar vida, vai ter que usar um monte de coisa. Então, você já fez ele ser muito mais prejudicado em troca de uma habilidade sua. Então, o Fade também tem esse papel. Agora, você vai poder utilizar esse flashback de formas mais criativas também, como, por exemplo, um membro do seu time adversário morreu. Aí você fala, caramba, né, a caixa dele caiu, eu vou lá salvar a bandeira dele. Aí você vem para pegar o flag dele, vamos dizer que está aqui atrás dessa caixa, você pega e volta no flashback. Então, ó, com isso, você conseguiu aí se reposicionar, pegar ali o flag do seu time para salvar ele em algum lugar de ressurgimento. Então, esse é um outro uso que você pode utilizar da habilidade do Fade. Ou seja, você pode fazer para vários usos diferentes. Você pode ir para um airdrop, né? Caiu um drop no mapa, você vai nele, pega a arma que você quiser e volta no flashback, se de repente alguém estiver te atirando. É lógico, evita de gastar o flashback de forma desnecessária, né? Tenta levar mais nos momentos que alguém estiver realmente te causando um perigo, que você tenha risco de vida. Senão você vai ficar usando a habilidade no momento errado e aí, se você precisar, você vai estar em tempo de recarga, isso não é útil, tá? Então, essas são as principais utilizações. Claro que tem outras formas de utilizar também. Dá para você meio que combar com a Ultimate, mas isso a gente vai abordando aos pouquinhos, porque agora eu vou falar sobre a Ultimate, tá? Ultimate do Fade, câmara de fase.
solte uma jaula de fase para enviar todas as lendas ao alcance para o vazio. Tá? O que essa habilidade faz? Então, quando você usa ela vai mostrar um rangezinho, né? Um lugar onde que ela vai pegar. Você vê que essa habilidade pode ir muito longe, tá? Ó, eu consigo mirar em distâncias consideravelmente altas. Isso daqui é bem interessante, tá? O range dela é bem legal. Você pode jogar no seu próprio pé, você pode jogar em outros lugares, enfim. Você pode escolher onde jogar. Se você jogar no seu próprio pé, e isso serve para o seu time também, o seu time vai ter o mesmo efeito que o seu. Você jogou, ele vai castar aí, ó, 2 segundos, e aí você entra no vazio. Aqui você consegue se reposicionar, ó. Então ela é muito útil para se reposicionar. Tanto você quanto seu time pode entrar nessa habilidade para ir para um lugar diferente, para não tomar uma skill ou alguma coisa. E também você pode utilizar ela de forma agressiva. Vamos dizer que os seus adversários estão aqui na frente, ó. Ou pelo menos tem um adversário. Você joga no pé dele, ele vai tomar um dano, e aí ele entra no vazio. A partir do momento que ele entra no vazio, ele fica spotado. Tá? Você viu que ele ficou marcado? Isso é muito bom para o seu time. É quase como se fosse um radar, né? Quase como se fosse o rastreador ali de Bloodhound, né? Que ele consegue ver também os alvos. É muito parecido nessa pegada. E o melhor de tudo, se você perceber, ele desarma o adversário enquanto ele estiver no vazio. Ó. Ele tomou, presta atenção, ele perdeu a arma. Tá vendo? Quando ele voltar, ele vai voltar sem arma e ele vai ter que puxar de novo. Só que nesse intervalinho que ele voltou e ainda tá tendo que puxar a arma, é a hora que você pode se aproveitar e já tá com ele na mira e descer o dedo nele, descarregar o pente nele, tá? Então é uma ultimate que você vai ter 2 usos principais, de forma agressiva e de forma passiva. De forma defensiva, né? De forma defensiva, quais são os principais usos? Primeiro, para você se reposicionar, que nem eu mostrei antes, né? Você tá numa fuga, tá fugindo alguma coisa, você joga no seu pé e se reposiciona, pode ser interessante. Lembrando que você vai querer utilizar o flashback na maioria das vezes. Mas às vezes o flashback vai te voltar para uma posição que você não quer. Pô, o time adversário tá todo nas suas costas, eles estão meio separados. Se você usa o flashback, a chance de você voltar para o meio da galerinha ali é grande, e aí não vai ser interessante. Então, o flashback é útil, mas nem sempre. E aí, às vezes, você vai utilizar a ult dele. Porque você só joga no chão, espera os 2 segundos, e aí você se reposiciona no vazio para um lugar, de repente, um pouco mais safe, que você tem a possibilidade aí de recarregar a arma, de passar um shield, de passar alguma coisa, enquanto a galera está te procurando. Então, essa é uma forma boa defensiva. Uma outra forma defensiva, quando você estiver com o seu time, vamos imaginar que vocês estão aqui, ó, numa trocação, se protegendo, tá todo o seu time aqui embaixo, ó, se protegendo do time adversário. E aí o Gibraltar mandou aquela ultimate que vai destruir com tudo. Você fala, pô, ferrou. O que você faz? Espera a ultimate cair, quando ela estiver próximo, você joga no pé de vocês, e aí vocês se reposicionam, tá? Para não tomar ult do Gibraltar, para não tomar ult da Bangalore, para você se livrar de algumas habilidades aí, tá? Então essa ultimate também é importante para isso. Se no pior dos casos você não tiver a possibilidade de se reposicionar, vamos dizer que vocês estão no abertão. Então se vocês forem se reposicionar, vocês vão tomar tiro de todos os lados. Não tem problema, você usa a câmera de fase só para ficar no vazio e anular parte do dano da ultimate do Gibraltar, da ultimate da Bangalore. Porque o tempo que vocês estiverem aqui dentro, ó, você não está tomando dano. Então tá caindo aqui, ó, Gibraltar, ultimate, vocês não estão tomando dano. Isso aqui vai evitar que vocês morram? Não é isso. Mas você vai diminuir o dano tomado pela ult do Gibraltar. Isso já ajuda bastante, porque numa situação difícil, quanto mais vida e mais escudo você tiver, melhor. Se você precisar fugir, tá? É uma forma agressiva, mas de certa forma também é defensiva. Você tá fugindo, né? Os caras estão te perseguindo e você tá com a vida baixa e tá tomando muito tiro. Você fala, pô, um tiro eu vou cair, vai ficar difícil. O que você faz? Você foi para uma posição legal, você vem e joga no próprio pé e sai fora. Por quê? Lógico, você tem que ter isso aqui um pouco mais timado na sua cabeça. Quando eles pularem para cá para tentar te perseguir, eles vão entrar no vazio. E aí você tem mais tempo para fugir, eles vão voltar meio desarmado e principalmente vão sofrer lentidão, tá? Eu não sei se eu falei antes, mas quando o adversário toma a ultimate do Fade, ele fica mais lento também. Olha aí, ó. Quando ele sair da ult, ó, ele vai voltar meio lento. Ele vai ter um tempinho ali meio travadão. Então isso é muito mais útil aí para você fugir se você precisar. Então esses seriam os principais usos. É claro que tem outros usos, é claro que a gente vai descobrindo outros usos também. O Fade é uma lenda nova, então não tem tudo masterizado dele, mas
Eu acho que esses usos aqui principais já fica fácil de você entender e é o que mais você vai utilizar numa partida, tá? Querendo ou não, é o que vai ser mais útil para você nos games. E aqui na parte de perks, né, das habilidades dele que você consegue equipar, eu vou mostrar para vocês quais que eu utilizo mais, né, mas vou trazer algumas diferenças para você que vai jogar ranked e para você que vai jogar de repente ranked em time fechado ou que vai jogar competitivo, que vai jogar campeonato. Eu tenho perks diferentes para cada situação. Então, nessas três aqui, o que eu estou utilizando atualmente, na primeira vantagem, né? Remorso de repressor, você pode usar flashback mesmo derrubado. Essa é uma habilidade que eu uso pensando em squad e competitivo, tá? Por quê? Ela é muito útil. Quando você cai no chão, você pode usar o flashback e isso te reposiciona aí para um lugar que de repente, né, você não conseguia antes. Então, às vezes eu estou buscando o jogo, puxei, putz, fui deletado, o cara me derrubou, ganhou na bala. Eu uso flashback e me reposiciono. Então, é uma pedra que é mais utilizada para isso, né? Eu comecei a utilizá-la recentemente, pensando mais no competitivo em jogando em squad fechado, mas você pode utilizar sombra contínua se você achar que é interessante, né? Porque quando ele deixa uma sombra que se os aliados passarem, eles também ganham aquele bônus de velocidade de movimento quando a sua passiva é ativa. Lembra que quando você desliza e ganha aquele movimentinho a mais, você fica um pouco mais rápido? Então, se seus adversários passarem por trás de você, eles também ganham. Mas num jogo é muito difícil ficar coordenando esse tipo de coisa, não faz tanto sentido. Então eu não gosto muito desse perk. E a primeira, sair do espaço de phase, ativa o Surge, né, que é a passiva dele. Que é a que eu mais recomendo para você que joga ranqueada solo ou que não joga muito em squad, tá? Eu recomendo que você utilize ela. Por quê? Toda vez que você sair do vazio, você vai ter a garantia da sua passiva ativada. Então isso é muito bom. Ela pode ser útil até em competitivo e tudo mais, tá? Então depende aí da sua utilização, mas eu acho que esse é o melhor perk para você que joga ranqueada, principalmente solo. Se você joga em squad fechado, você pode utilizar o remorso de repressor. Enfim, vai aí do seu critério. Na parte de finalizações, eu deixo o de usar finalização para ganhar mais dano, né, para aumentar meu nível no Evo Shield, né, no escudo Evo. Então eu uso esse aqui, ó, usar finalização soma 100 de dano ao nível do seu escudo Evo. Eu quero ter meu escudo Evo upado o mais rápido possível. Então toda vez que eu finalizar, eu vou upar melhor o meu escudo, né? Então isso é muito interessante para você ter o escudo vermelho o mais rápido possível. Vantagem tática, utilizar sua finalização carrega a sua tática. Isso aqui eu não acho tão interessante, tá? Por isso que eu não uso ele. Porque quando você usa a sua finalização, você vai recarregar o flashback. Dificilmente, vamos lá, você tem um intervalo que você está finalizando o alvo. Tem uns 2 segundos ali, uma animaçãozinha de 3 segundos. Se eu utilizar o flashback na sequência, eu vou voltar numa posição muito perto, porque eu já estou há muito tempo parado naquele lugar. Então eu não acho nada interessante para o fade. Para algumas lendas pode ser interessante. Para o fade é péssimo. Então eu não utilizo essa vantagem aqui de forma alguma. E assinatura de carregador, use sua finalização. Usar a sua finalização, né, recarrega a munição de sua arma, ativa e aumenta a velocidade de recarga por 8 segundos. Essa é bem interessante também. Eu testei algumas vezes. No momento eu estou usando do Evo, mas eu acho que você pode alternar entre as duas, tá? Dependendo do seu playstyle, dependendo do seu estilo de jogo, tá? Essa aqui pode ser bem interessante também. Primeiro, que recarregar sua munição sempre é útil, principalmente pro fade, né? Que às vezes ele vai e finaliza e tá meio que sem bala ali na arma. Pode ser interessante. E aumenta a velocidade de recarga por 8 segundos também é interessante. Só que você tem que pensar naquilo. Quando que você finaliza o alvo? Geralmente você vai finalizar quando está o squad adversário caído. Então você não precisa muito dessa arma recarregada, dessa velocidade maior para recarregar, a não ser que esteja vindo outro squad nas costas. Então nem sempre essa vantagem aqui vai ser útil. Agora, a primeira vantagem, por que eu utilizei ela? Porque ela é útil em todas as situações. Eu sempre vou querer mais 100 de dano no meu Evo Shield para upar ele, independente se tem squad, se não tem squad, independente do que está acontecendo. Essa é uma vantagem 100% útil em todos os momentos do jogo, exceto se você já tiver com seu escudo vermelho, mas isso acontece no final do game e geralmente você não está finalizando nessas horas. E na parte de habilidade, eu estou utilizando a primeira, né, Pacto de Terno, a habilidade tática restaura uma pequena quantidade de escudos durante flashback. Eu acho isso muito interessante. Então, lembra do que eu falo, geralmente no meu estilo de jogo eu estou buscando o primeiro combate, a primeira troca. Então eu vou para cima do adversário, tento derrubar ele ou tirar o máximo de dano possível e voltar no flashback. Quando eu volto no flashback utilizando essa habilidade daqui, eu recupero um pouco de escudo. Então eu já volto melhor para a posição que eu estava, né? Mesmo se rushar em mim, eu já volto melhor e precisando gastar menos escudo para me recuperar. Então eu acho extremamente interessante para o meu estilo de jogo e para o fade. Tem o eco de fase, flashback deixa imagens que unidades aliadas podem tocar para obter um bônus de velocidade. Eu não acho isso tão interessante. Como eu falei, no Apex você não consegue ficar coordenando por onde as pessoas vão andar.
e não necessariamente elas vão ficar andando atrás de você. Principalmente se você é um Fade, que é um cara que joga mais sozinho no mapa, que avança. Então, eu não acho uma habilidade muito interessante, não. E Perdida no Vazio, que é essa última aqui, o seu esquadrão pode ficar mais tempo na câmara de fase, mas as unidades inimigas dentro da câmara de fase não podem mais ser escaneadas. Principalmente, o seu esquadrão ficar mais tempo na câmara de fase pode ser muito interessante, principalmente se você joga em squad fechado, se você joga competitivo, onde a ult do Gibraltar pode causar muito impacto em algum momento do jogo. Então, ficar mais tempo na câmara de fase é mais útil para você se reposicionar, para você tomar menos dano. Então, essa é uma habilidade interessante. Eu prefiro a primeira, é o que eu falei, pelo meu estilo de jogo, mas aqui eu recomendo que a primeira ou a terceira, dependendo do seu estilo de jogo e de com quantas pessoas você joga, né, você considere aí uma dessas 3 habilidades também. Então é isso, esse é o guia que mais completo que eu podia trazer para vocês nesse momento de Fade, tá? Tentei abordar tudo. Talvez você tenha esquecido alguma coisa aí, deixa nos comentários, se eu lembrar também eu vou deixar. Como é um vídeo muito longo, não sei se de repente eu esqueci de falar alguma coisa, mas acho que eu tentei falar o máximo possível. Deixa nos comentários também se você gostou desse tipo de vídeo e qual lenda você quer, porque se você chegou nesse final do vídeo aqui, assistiu tudinho, pô, deixa nos comentários alguma coisa para eu saber também, né? E já deixa qual lenda você gostaria de ver no canal. Só nos comentários já deixa o likezão se gostou do vídeo, se inscreve no canal que é importante. Muito obrigado pela sua presença e eu espero que a gente se veja em um próximo vídeo.